edição das 9, com João Paulo Baltazar. Os portugueses mais velhos e os estudantes vão perder os descontos de 50% que têm nos passos sociais a partir de janeiro do próximo ano. A informação foi avançada pelo Secretário de Estado dos Transportes numa entrevista ao jornal Correio da Manhã. Sérgio Monteiro já tinha dito, aqui neste estúdio da TSF, durante um fórum recente, que o caráter social dos passes teria de ser alterado. Agora concretiza nesta entrevista ao jornal Correio da Manhã o valor do corte nos passes especiais para idosos e estudantes, corte de metade desse valor. Hoje a proposta de orçamento do Estado é sujeita a uma primeira votação na Assembleia da República e vai passar, já se sabe, com os votos da maioria, ainda que os deputados do Laranja madeirenses e também o representante, o eleito CDS pela Madeira, façam questão de torcer o nariz. Já lá vamos. A Europa está atenta a uma outra votação. Hoje o Senado italiano vai dizer o que pensa do plano de austeridade exigido pela União Europeia para evitar que a zona euro entre verdadeiramente em colapso. Este voto vai colocar em marcha o processo de substituição do Primeiro-Ministro. Sai Berlusconi, polémico, mas democraticamente eleito, entra Mário Monti, um tecnocrata com reconhecida competência, mas, é certo, solução política sem legitimidade popular. A Grécia está a fazer o mesmo caminho. Papademos, ex-vice-presidente do BCE, vai substituir Papandreou, vai chefiar o governo técnico de unidade nacional para tentar estancar a hemorragia económica do país. As bolsas europeias que abriram mistas estavam há pouco a negociar praticamente todas em terreno positivo. Os investidores parecem satisfeitos com a evolução das situações italiana e grega. A Praça de Lisboa foge à regra, se vindo ao fundo, muito pressionada esta manhã pela Galp. As ações da petrolífera estão a cair mais de 10%, depois da empresa ter comunicado a venda de 30% dos ativos que tem no Brasil. O Ministério das Finanças não quer comentar o tom de azedume dos banqueiros. Já sabíamos que eles tinham enviado uma carta à Comissão Europeia com reparos a traço grosso relativamente às regras definidas para a recapitalização. Esta manhã, através do Jornal de Negócios, ficamos a conhecer o conteúdo dessa carta. Salta à vista um aviso para a possibilidade do diferendo poder vir a ser resolvido nos tribunais. A jornalista Ruth Fonseca destaca os argumentos essenciais dos homens da banca. Uma séria ofensa aos princípios de propriedade privada e livre iniciativa, uma quebra de direitos, liberdades e garantias. É com estas palavras que a Associação Portuguesa de Bancos critica o diploma que regulamenta a recapitalização das instituições financeiras. Na carta enviada ao Comissário Europeu dos Assuntos Económicos e a que o Jornal de Negócios teve acesso, António de Sousa considera que as alterações previstas representam uma quebra de direitos, que essa é uma questão que diz respeito à lei nacional e sobre a qual os tribunais vão provavelmente ter de se pronunciar. A Associação Portuguesa de Bancos pede a intervenção de Bruxelas, teme que as medidas propostas pelo Governo resultem na violação dos interesses dos bancos portugueses e tenham um impacto negativo na já extremamente difícil situação da economia portuguesa. António de Sousa considera que estamos perante um ataque aos direitos dos acionistas e alerta para a fuga de investidores estrangeiros, bem como o bloqueio do acesso dos bancos portugueses aos mercados internacionais. Na carta, acusa ainda o Governo de estar a recuperar o conceito das Golden Shares e sublinha que são atribuídos poderes extraordinários ao Estado, que fica com o direito de, em certas circunstâncias, poder vender a sua posição a terceiros. O Jornal de Negócios avança que a carta enviada ao Comissário Europeu também teve contributos dos responsáveis do BES, do BPI e do BCP. A jornalista Ruth Fonseca já contactou o Ministério das Finanças, que não quis fazer qualquer comentário ao conteúdo da carta dos banqueiros. Como já aqui lembramos, o orçamento do Estado vai ser sujeito hoje a uma primeira votação. É certo o sim da maioria, que vai permitir que o documento passe à discussão na especialidade, mas o sim das bancadas PSD e CDS vai ter alguns narizes torcidos. É o caso dos deputados do PSD eleitos pela Madeira e também de José Manuel Rodrigues, o deputado madeirense do CDS. Ele acaba de dizer à TSF que vai aprovar o orçamento na generalidade, mas com algumas reservas. Eu tenho uma posição prática que é votar a favor do Orçamento Geral do Estado com reservas. Será uma
Quando o documento for debatido em sede de especialidade, se não existirem nenhumas alterações, o CDS-PP Madeira vota em que sentido? É admito que se o orçamento de Estado chegar no mesmo em relação à Madeira, que o meu voto possa ser diferente e possa não ser favorável, mas eu espero que as negociações com o Governo corram bem e que, finalmente, esta matéria relacionada com o Centro Internacional de Negócios e com os benefícios, a manutenção dos benefícios fiscais existentes, possa ser resolvida em sede de comissão. Deputado do CDS, eleito pela Madeira, José Manuel Rodrigues, ouvido há pouco pela jornalista Ana Sofia Freitas, ele pretende que o Governo ceda em algumas questões relacionadas com a Madeira, em termos orçamentais. É isso mesmo também que pretende Guilherme Silva e mais 3 eleitos do PSD pela Madeira. Eles vão hoje votar sim na generalidade, na apreciação na generalidade do orçamento, mas, como nos conta a jornalista Ângela Braga, vão anexar ao voto uma espécie de caderno reivindicativo. Na hora H, os deputados do PSD Madeira vão levantar-se e dizer sim ao Orçamento do Estado, mas não é por absoluta convicção. Preferem chamar-lhe de sinal de boa vontade ou benefício da dúvida, tanto mais que logo a seguir apresentam uma declaração de voto. Ao que a TSF sabe, o documento não é mais do que um conjunto de reivindicações que querem ver acolhidas em sede de especialidade e de que fazem depender o apoio ao orçamento na votação final global a 30 deste mês. Querem, por exemplo, garantir-se que se mantenham os benefícios fiscais da Zona Franca e querem ver corrigido o que definem como erro na fórmula de cálculo da Lei das Finanças Regionais, que representa 8 milhões de euros a menos nas transferências para a Madeira. Por outro lado, querem ver alteradas as verbas atribuídas à região no âmbito do PIDAC, também as da Segurança Social, e incluem ainda nesta espécie de caderno de encargos o direito a um procedimento semelhante ao adotado pelas autarquias para a contratação de pessoal, mas com uma nuance, que a Madeira não dependa do aval do Ministério das Finanças. A TSF, um dos deputados que assina a declaração de voto, reconhece que é inviável o acolhimento total destas reivindicações, que contas redondas custam 50 milhões de euros, espera ainda assim que o Executivo faça por merecer o voto de confiança da Madeira a troco de algumas cedências. Sim, a expectativa dos deputados social-democratas eleitos pela região autónoma, uma região cujas contas, como sabemos, vão ter de ser reajustadas por causa de vários buracos detectados nos últimos tempos. O Estado português vai gastar 23 milhões de euros com um programa de apoio a companhias aéreas, que inclui o apoio a companhias chamadas companhias low cost, aquelas que têm bilhetes mais baratos. A iniciativa foi lançada pelo primeiro governo Sócrates e vai estender-se até 2015, porque o atual Executivo não pretende colocar em causa os acordos estabelecidos. O objetivo deste programa é aumentar o fluxo de turistas para Portugal. O jornalista Cláudio Arsénio conta-nos de seguida de que forma desenvolve hoje o Jornal Sol, uma notícia que tinha sido avançada durante a semana pela agência Lusa. Os fundos são financiados a partir do programa Iniciative.pt, criado durante o primeiro governo de José Sócrates para aumentar o número de turistas que viajam para Portugal. O Jornal Sol adianta que de dezembro de 2007 a outubro deste ano, os subsídios entregues às companhias aéreas atingiram os 15 milhões de euros. Nos próximos 3 anos e meio, as low cost vão receber mais 7 milhões e 900 mil euros. No entanto, sublinha o semanário, os documentos que especificam estes dados dizem que estes deveriam ser confidenciais e nunca divulgados ao público. O semanário esclarece ainda que o Iniciative.pt é comparticipada em 40% pela ANA, Aeroportos de Portugal, outros 40% pelo Turismo de Portugal e o restante é assegurado pelas agências regionais de promoção turística. A EasyJet, que deverá ter este ano lucros de quase 300 milhões de euros, e a Ryanair, que espera lucrar 440 milhões, são as empresas que mais têm beneficiado com os subsídios do Estado português. O Ministério da Economia, contatado pelo TSF, remete qualquer comentário para o Turismo de Portugal, com quem a TSF está neste momento a tentar falar. 9h10 da manhã, são 8h10 nos Açores. Retomo o assunto do assumo dos bancos com as regras definidas pelo Governo para a recapitalização das instituições financeiras. Há a registrar esta manhã declarações de Cavaco Silva criticando o plano da Troika para a banca e pedindo mais ação do BCE. O Presidente da República, numa entrevista à agência de informação financeira Bloomberg,
diz que estão a ser criadas dificuldades desnecessárias à economia e considera que as exigências para os bancos portugueses deveriam ser menores. Declarações do Presidente da República, a agência Bloomberg, para conhecer mais detalhadamente adiante noutros serviços de informação. Lembro-lhe que a circulação de comboios vai ser de novo hoje afetada por mais uma greve na CP. Já daqui a uma hora, menos do que isso, os problemas poderão começar com as ligações alfa, intercidades, depois os comboios vão parando progressivamente e ao final da tarde já será difícil apanhar um comboio nas ligações urbanas de Lisboa e do Porto, ou seja, quem apanhou o comboio para o trabalho de manhã vai ter que encontrar uma alternativa para regressar mais logo a casa. Um militar norte-americano foi condenado a prisão perpétua por um tribunal marcial pela morte de 3 civis afegãos. O sargento Calvin Gibbs, 26 anos, integrava uma chamada Kill Team, equipa de tropas especiais com alvos bem definidos. Em tribunal ficou provado que o militar matou 3 civis afegãos por desporto. Os crimes enfureceram líderes comunitários lá no Afeganistão, levaram os Estados Unidos a organizar este julgamento. Os crimes de Gibbs, ficou provado, tiveram requintes de malvadez, já que o militar cortava os dedos das vítimas e arrancava alguns dentes para os utilizar como troféus ou para intimidar outros militares. Este sargento norte-americano foi condenado a prisão perpétua, mas de acordo com os regulamentos da Justiça Militar poderá ficar em liberdade condicional dentro de 10 anos. Já deve ter reparado que este dia de São Martinho, além de castanhas e vinho, traz inscrito no calendário um raro 11 do 11 do 11, dia 11, mês com o mesmo número, igualzinho à terminação do ano civil. Terá caso para preocupações, para formar algum desejo secreto, enfim, cada um escolherá o seu caminho. A TSF falou com Clara de Almeida, que já escreveu um livro sobre numerologia. Esta professora do ISEG sugere uma leitura desta data peculiar. Este número 11 são 2 uns em frente um do outro, e estes uns tanto podem amar-se como odiar-se, tanto podem abraçar-se como lutar contra o outro. Nós estamos a viver uma época de conflito que tem que ser resolvido de modo que nós possamos ter estes 2 uns a conviver em harmonia um com o outro. Uma leitura da data especial, que é este 11 do 11 do 11. Moisés Espírito Santo estuda religiões, mas também mitos e culturas populares. Ele sabe, como nós sabemos, que por vezes há coincidências, mas nota que por regra não se confirma nenhuma crença associada a estes símbolos. Claro, não se confirma. Simplesmente pode haver a conjugação de certas conjugações naturais. É evidente que lá um terremoto, uma tempestade qualquer, uma guerra, pode haver associado a isso. E as pessoas fazem uma ligação. Mas são coincidências. Já não vai ser um dia igual aos outros, com altos e baixos, naturalmente. E nesta manhã de 11 de novembro voltamos aos temas que estão em destaque no Paulo O assunto dos banqueiros portugueses, na carta que enviaram a Bruxelas, eles abrem a porta à possibilidade de levar o caso para a Justiça. Em declarações à agência Bloomberg, Cavaco Silva diz que as exigências colocadas aos bancos portugueses deveriam ser menores e considera, o Presidente, que estão a ser criadas dificuldades desnecessárias à economia. A economia de Espanha teve crescimento zero no terceiro trimestre. Registramos também, no sentido do negócio das bolsas, esta manhã, a Europa, de uma forma geral, parece mostrar alívio com os desenvolvimentos políticos em Itália e na Grécia, mas a Bolsa de Lisboa está a negociar no vermelho. O índice PSI 20 mergulha, arrastado pelo afundamento das ações da Galp. 9h15, já vamos ao trânsito. Nesta manhã tem sido muito complicada na DCI, depois há todo o ensaio. Estas e outras notícias em tsf.pt.